todos. Hoje a gente a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação TABAP, tá? Ela foi uma investigação que já há mais de um ano a gente está investigando um grupo criminoso que atua no contrabando de cigarros em todo o sudoeste da Bahia, e esse grupo se instalou aqui na cidade de Guanambi. A gente, ao longo das investigações, a gente identificou uma vultosa movimentação financeira por parte desse grupo. Foram movimentados mais de 160 milhões de reais em contas bancárias de pessoas vinculadas a essa associação no curso das investigações. Nós conseguimos fazer algumas apreensões em flagrante de cargas de cigarro, valiosas cargas de cigarro, foram flagrantes no curso das investigações, e esses flagrantes foram imputados aos nossos investigados. Foi uma parceria, uma investigação da Polícia Federal, teve a atuação do Ministério Público Federal também, que prestou apoio. A gente hoje está na sede do Ministério Público Federal. Foram cumpridas 19 medidas de busca e apreensão, 5 mandados de prisão preventiva, e além de bloqueio de bens e valores. A Justiça Federal, a subseção da Justiça Federal aqui de Guanambi, determinou o bloqueio de mais de 40 milhões de reais por alvo de sequestro de bens móveis e imóveis. Bom, esse é o resumo da investigação, e aí agora eu abro para as perguntas aí, a gente pode tirar as dúvidas aí. Bom dia, delegado. O nome das pessoas que foram presas podem ser declinados nesse momento, e onde estão essas pessoas que foram presas até o momento? Wesley Santana, da Rádio Alvorada FM de Guanambi. Wesley, bom dia. A gente, a Polícia Federal, tem por padrão não divulgar nomes de presos, tá? A gente cumpriu aqui em Guanambi 4 mandados de prisão preventiva, e tem mais um mandado a ser cumprido em Luiz Eduardo. Esse mandado ainda não foi cumprido, a pessoa não estava no local, a gente está tentando localizar a pessoa para cumprir esse mandado. O total de 5, sendo que 4 já cumpridos aqui em Guanambi. Bom dia a todos. A pergunta é o seguinte: o que foi apreendido durante esta operação em termos de material, cigarros e valores? Porque vimos um vídeo aí onde a polícia está fazendo a contagem de valores. O quantitativo que foi apreendido pela polícia. Bom, hoje, no curso das investigações, a gente fez alguns flagrantes de carretas de cigarro. Hoje o intuito era efetuar as prisões e também realizar a oitiva dos demais investigados. A gente conseguiu aí, teve arma apreendida, hoje a gente tiveram algumas armas apreendidas, tivemos também em torno de 20 mil reais em espécie apreendido na casa de um dos presos, além de vasta documentação, recibos, notas, planilhas de controle, tudo que corrobora tudo que a gente já havia investigado e confirmando todas as nossas suspeitas. Há quanto tempo a quadrilha vinha atuando e o montante que foi movimentado de acordo com as investigações feitas pela polícia? Essa quadrilha, a gente suspeita que eles já atuam há mais de uma década aí no contrabando de cigarros. E pelo período que a gente investigou, eles movimentaram só no período investigado cerca de 160 milhões de reais. O período de investigação é de 1 ano, segundo a polícia? As investigações têm cerca de 1 ano. Quais serão os próximos passos, então, agora, depois dessas prisões e apreensões? Agora a gente vai fazer a análise documental de todo o material apreendido, tivemos mídias, celulares apreendidos também, e vamos agora partir para a fase financeira e apurar eventuais manobras de ocultação patrimonial por parte dos investigados, que de fato se enriqueceram com essa atividade ilícita. O patrimônio desses investigados é compatível com a atividade deles? O que a polícia conseguiu levantar sobre essa questão patrimonial? A gente apurou que a grande parte dos investigados, a maioria, se não todos, não tinha qualquer atividade ilícita declarada, e em que pese a gente ter identificado um patrimônio, em alguns casos até milionário. Então eles não tinham qualquer atividade ilícita, um vultoso patrimônio, movimentações absurdas nas suas contas bancárias e nenhuma atividade ilícita a sustentar todos os bens móveis e imóveis que a gente foi identificando de propriedade dos principais investigados. Bom dia, colegas e delegado. Aqui quem fala é Diego Barreto, sou do portal G1 Bahia. Delegado, eu queria uma informação, por favor. Baseado no que vocês vêm investigando e na ação de hoje, foi possível identificar ou de fato existe a suspeita de envolvimento de algum agente público, de algum ente público nessa situação, nesse caso aí? A gente teve a prisão de um servidor público hoje, foi efetuada também a prisão de um policial, e ele
fazia parte desse grupo criminoso. Ele foi preso hoje. Ele atuava na região sudoeste, também em Guanambi, Conquista dessa área. Fazia parte do grupo e, pelo que a gente identificou, ele fazia a escolta dessas cargas ilícitas. Então, de fato, ele está preso, não é isso? Foi preso hoje. Nós contamos, inclusive, hoje com o apoio aqui do comando da Polícia Militar aqui de Guanambi, hoje na deflagração. Eles prestaram esse apoio e participaram também, ajudando aí nessa prisão. Um policial militar, isso? Isso. O Wesley levantou a mão também para fazer a pergunta. Delegado Wesley da Rádio Alvorada FM de Guanambi, o senhor falou aí sobre a prisão do policial. O policial era lotado aqui na cidade de Guanambi ou era lotado em algumas cidades da região? Era lotado aqui e nós tivemos todo o apoio aí do comando aqui, uma parceria que a gente tem aqui com o comando da Polícia Militar aqui de Guanambi. Tivemos uma parceria, todo o apoio, incondicional apoio para tentar aí realizar essa prisão, para cumprir essa prisão. Em tempo, o senhor falou das questões de verificação de ocultação de bens, móveis e imóveis, as atividades ilícitas com relação à questão financeira desse grupo, dessa quadrilha aí. Quais os procedimentos a seguir a partir de agora vão ser vistoriados? Existem pessoas que estão sendo investigadas nesse momento, pessoas ligadas da família ou alguma coisa próxima? De fato, a gente identificou que eles utilizavam, às vezes, alguns membros, alguns familiares para ocultar patrimônio. Então, essa fase da investigação agora vai partir mais para essa questão patrimonial. Eles registravam imóveis em nome de terceiros, adquiriam veículos, imóveis e movimentavam contas bancárias, em tudo isso em nome de terceiro. Então a gente agora avança, a investigação avança nesse sentido, já que o nosso objetivo final não é apenas prender, mas também descapitalizar aí esse grupo criminoso. Então a gente está trabalhando nesse sentido agora. Para finalizar uma das minhas participações, o senhor relatou aí das pessoas que foram presas, foram 4 pessoas aí, mais o policial, então são 5 pessoas presas aí, mais um mandato a cumprir em Luiz Eduardo Magalhães. Tem mais alguém no radar aqui em Guanambi ainda para ser investigado? Só corrigindo, aqui foram 4 no total, em Guanambi, mais um em Luiz Eduardo. Então, foram 5 mandados expedidos no total. De prisão, por agora, são 5 prisões, tá? Sendo que 4 já cumpridas. Seria um policial, 3 pessoas dessas a quadrilha, mais um mandado a ser cumprido em Luiz Eduardo. Em Luiz Eduardo, exato. Ok. Porque existem rumores aí de que 4, 5 pessoas teriam sido presas aí. Não havia se falado nesse primeiro momento aqui de especulações, até vamos dizer assim, sobre o nome do policial, então tá esclarecido. Seria um agente da Polícia Militar, mais 3 pessoas da quadrilha e um mandado ainda para ser cumprido. Só para finalizar, essas pessoas estão presas em Guanambi, já estão em Vitória da Conquista, estão sendo transportadas. Como é que está a situação nesse momento? Elas vão ser submetidas à audiência de custódia na Justiça Federal e serão posteriormente recaminhadas para a Vitória da Conquista. É passível, nesse primeiro momento, de pagamento de fiança e serem colocados todos eles em liberdade, ou eles vão ficar encarcerados aguardando outros procedimentos? Bom, a princípio, como foi prisão preventiva, né, que foi decretada, a gente acredita que eles sejam mantidos presos aí nesse primeiro momento. Aqui, segundo o release da própria Polícia Federal, há também um mandado de prisão para ser executado em Palmas, Monte Alto, ou todos os alvos foram localizados em Guanambi? E no que diz respeito à ficha criminal dos que estão presos, eles já têm passagem pela polícia ou são livres de qualquer suspeita? Sim, alguns já tinham passagem, sim, inclusive pelo próprio crime de contrabando. Palmas do Monte Alto, na verdade, foi um mandado de busca e apreensão que a gente cumpriu lá. As prisões foram todas efetivadas aqui em Guanambi. A princípio, eles estão enquadrados por contrabando de cigarros, associação criminosa e também sonegação fiscal. Numa eventual condenação, quais penas são previstas para esse tipo de crime? Olha, porque na verdade são várias, cada apreensão é uma imputação de um crime de contrabando por investigado, então a gente acaba somando essas penas. E aí tem a da associação criminosa, a da sonegação e agora a fase da ocultação patrimonial, que a gente
se a gente identificar operações de lavagem de capitais, as penas ainda vão aumentando. A gente acredita aí que dos principais investigados no mínimo, somadas as penas máximas, e no mínimo